Olá pessoal, chegou aí o momento do nosso encontro, da nossa reflexão. Nem todo, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 7, versículo 21. Jesus diz essas palavras logo ter alertado os seus discípulos dos falsos profetas que se apresentam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro, né, são lobos selvagens. Estes seriam desmascarados pelas coisas que fazem, né? Afinal, toda árvore boa dá frutas boas e a árvore que não presta dá frutos ruins, diz o Senhor. Entre outras coisas, este trecho nos fala da importância da autenticidade, né? O que nos leva a refletir sobre nós mesmos, né? Da necessidade de sermos pessoas sinceras, honestas, verdadeiras, íntegras, né? Mas também de estarmos atentos para não sermos enganados, né? Para não sermos manipulados. Infelizmente, né, há muita falsidade e hipocrisia no mundo. Nem todo aquele que diz ser bom faz realmente o que é bom e justo, né? Assim como nem todo aquele que diz, né, Senhor, Senhor, obedece ao Senhor, nem todo que diz ser correto faz o que é correto, nem todo aquele que diz ser bom faz o que é bom, né? Assim como existem os falsos profetas, os falsos discípulos, existem também os falsos médicos, os falsos engenheiros, os falsos padres, os falsos pastores, os falsos repórteres, os falsos apóstolos, né, os falsos juízes, os falsos ministros, os falsos políticos, enfim, os falsos. E como estamos, né, em período eleitoral, eu gostaria de direcionar essa nossa reflexão sobre o cuidado que nós devemos ter para não sermos enganados, né, por falsos políticos, né, que fazem aqueles belos discursos, mas discursos falsos, né? Como lobos disfarçados de ovelhas, estes se camuflam, né, para enganar as pessoas, dizem ser aquilo que não são, né? Alguns em seus discursos, né, por exemplo, né, defendem a democracia, a liberdade, a segurança das pessoas, né, o bem das pessoas, mas as suas decisões, as suas ações mostram o contrário, né? Suas propostas podem até ter aparência de justiça e bondade, mas na prática visam manter o povo dependente do governo, né, mantendo as pessoas presas ao sistema para garantir as regalias daqueles que ocupam o poder. É claro que não podemos generalizar, né? Existem políticos que são autênticos, sinceros, né? Não são perfeitos, né? Mas são honestos, são sinceros, procuram manter a palavra, né? Falar a verdade, procuram o bem da população. Contudo, não sejamos ingênuos, nem todos. Alguns, senão muitos deles, são falsos, né? Eles podem nos enganar, né? Mas certamente não enganam a Deus, né? Afinal, ao Senhor, né, ninguém engana, né? O Senhor conhece os nossos pensamentos, o Senhor conhece as intenções mais profundas dos nossos corações, do nosso ser. A Deus, a Jesus, não se engana nem por um segundo, né? Mas nós não somos Deus, né? Portanto, para não sermos manipulados, para não sermos enganados, nós precisamos ficar mais atentos aos fatos, às ações, né? E não somente aos seus belos discursos, né? Uma coisa é o discurso, outra é a prática, né? E outros ficam só no discurso, outros vão para a prática. Como diz aquela conhecida frase, né? Você pode enganar uma pessoa por muito tempo, alguns por algum tempo, mas não consegue enganar todos o tempo todo, né? Por todo o tempo. Uma hora ou outra, estes farsantes acabam sendo desmascarados pelas coisas que fazem, pelas suas ações, né? Ou pelas coisas que deixam de fazer, né? Que prometem e não fazem, né? E que Deus nos dê, né, a sabedoria para distinguir o falso do verdadeiro e fazermos as escolhas certas. Que Deus te abençoe com graça e paz, em nome de Jesus. Amém.